Boa noite, mais uma sexta-feira diretamente aqui da Rádio Vibe Mundial 95,7 FM e também pelo canal do YouTube do Conhecimento da Humanidade, mais um Filosofia para Todos. Aqui a gente não fala grego, hora da gente falar de anjos e demônios. Normalmente, quando a gente fala de anjos e demônios, as primeiras coisas que vêm à nossa cabeça são coisas como os anjos bíblicos, o demônio ou o diabão, né? Lúcifer, Satanás, o tinhoso, o do pé preto, esse cara tem tanto nome. Mas em geral a gente vai lembrar sempre dessa briga eterna entre o bem e o mal, onde do lado de Deus estão os anjos que ficaram ao seu lado e do lado do diabo estão os anjos caídos, que são os demônios. É um assunto muito mais antigo do que essa ideia. E é isso que eu quero falar um pouco para vocês, até para explicar um pouco como foi a construção dessas ideias. Então vamos lá. Como eu disse, hoje a gente tem essa ideia de anjos e demônios. Então os demônios estão ali sempre rondando a humanidade para tentar fazer a humanidade cair. Cair junto com eles, cair em pecado, cair em perdição. E do outro lado, você tem os anjos, que são as hostes celestes de Deus, divinas, que estão ali para salvar a humanidade, para levar a humanidade por um bom caminho. E aí você tem anjos, arcanjos, querubins, serafins, enfim, você tem toda uma hierarquia de anjos que a gente já tratou, inclusive, em vídeos no Conhecimento da Humanidade. E dessa hierarquia a gente tem alguns, inclusive, que são arcanjos famosos. O arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, o arcanjo Rafael. Tem também o Uriel, que não é tão famoso, mas ele também aparece bastante. E aí a gente tem alguns outros que vão aparecendo aí pelo meio do caminho. Esses anjos, então, dentro desse estudo, dessa angiologia judaico-cristã, a gente tem esses anjos com funções determinadas. Então, por exemplo, o arcanjo Miguel, que é muito famoso, a gente relaciona ele com uma série de pedidos, de energias, de filmes, de santos, enfim. Ele é o anjo que, quando Adão e Eva comem lá o fruto e são expulsos do paraíso, é ele que, com sua espada de fogo, conduz os dois até a porta de saída do paraíso. Com uma passagem só de ida, sem volta naquele momento. O arcanjo Gabriel, por exemplo, tem algumas funções muito diferentes do arcanjo Miguel, que normalmente é retratado como um grande guerreiro, né, com essa espada flamejante. O Gabriel, ele é o arcanjo que aparece para Maria, para contar para Maria que ela vai engravidar do Filho de Deus. E o arcanjo Gabriel também é o arcanjo que dita as palavras de Deus para o profeta Maomé escrever o Corão. Então esse anjo, Gabriel, ele assume quase como uma função de mensageiro das ordens divinas. Ó, Maria, você vai engravidar do Filho de Deus, viu? Ó, Maomé, anota aí que Deus mandou te falar isso aqui e você vai, a partir daí vai nascer um livro sagrado, o Alcorão. Então Gabriel com essa função, Miguel muitas vezes com essa coisa de guerreiro, de abrir caminhos. E a gente vai ter outros arcanjos com outras, vamos dizer assim, funções. Isso é muito interessante para a gente entender que dentro desse estudo, e até quem estudou mesmo dentro da própria Igreja Católica, esses anjos, eles em geral têm funções muito bem definidas e eles não saem dessas funções. Então você pode ter, por exemplo, um anjo da morte, e esse anjo ele é responsável por levar as pessoas que estão morrendo. Mas é uma função divina, é uma função sagrada, a morte faz parte da criação. Logo, a gente precisa que esse anjo exerça a função dele. Se ele não exercer, o mundo ia estar super povoado, o mundo ia estar super populado e a gente não ia ter energia de renovação. Quando a gente olha para a natureza, por exemplo, e vê um animal que morreu, a gente vê o quanto de vida se alimenta da carcaça daquele animal. Às vezes, primeiro grandes predadores, depois predadores médios, pequenos predadores, pequenos mamíferos. Depois a gente vai ter os seres menores ainda, como vermes, como larvas, e até chegando à vida microbiana. Então, aquele ser ali que perdeu a sua vida, mas ele está alimentando todo um ecossistema a partir dele. A morte, então, ela é necessária. E é por isso que ela é considerada uma força divina. Então, você imagina que tem anjos responsáveis por curas, anjos responsáveis por coisas divinas. E aí, dentro dessa ideia do cristianismo, os anjos caídos são os que trariam os mais
os maus para a humanidade. Trariam maus como as doenças, trariam os maus como as tentações, os pecados. Isso é uma visão religiosa dentro do cristianismo e dentro desse sistema mitológico do cristianismo, ele funciona muito bem. Mas no judaísmo, da onde o cristianismo deriva, esse entendimento ele é um pouco diferente. Em geral, os anjos e os demônios dentro do judaísmo, eles são considerados como funções divinas. E eles não têm moral. Eles não são julgados como bons ou como maus. Eles são só vistos como responsáveis por trazer aspectos divinos para a manifestação. Para um judeu, estudante mesmo da sua religião, talvez até um praticante de Cabalá, esse judeu, ele vai entender que tristeza, melancolia, raiva, doença, essas coisas que normalmente a gente julga moralmente como ruins, para eles são criações de Deus. Tudo é criação divina. Até as coisas que não são legais, como por exemplo essas coisas que eu falei agora. Mas para ele, isso não é mal. Isso é necessário. Porque é isso que torna a experiência de viver rica. Imagina se você sentisse felicidade o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você talvez ia ficar tão anestesiado da felicidade que não ia nunca mais conseguir nem reconhecer que você está feliz. E talvez a sua vida virasse uma monotonia, você não teria nada para resolver, estaria tudo bem, tudo tranquilo, e de repente a vida começa a ficar sem graça, porque não tem nada para fazer, não tem um sonho para realizar, não tem um objetivo para conquistar, não tem um problema para resolver, que quando a gente resolve a gente se sente útil, se sente bem com aquilo. Então, para os judeus, esses judeus que estudam a Cabalá, estudam tudo isso, o mal ele não existe. O que existe são aspectos de Deus que vão trazer manifestações aqui no plano físico para a gente refletir sobre isso. E os anjos, que a gente considera como bons, eles vêm para trazer energias também que são coisas para a gente refletir. Então eu percebo quando eu estou feliz porque eu já senti tristeza. Eu percebo que está quente porque está frio. Eu percebo... nós seres humanos, nós precisamos muito dessa dualidade para perceber a nossa vida. E como a nossa vida se expressa aqui nesse planeta, encarnados, vivos, com a graça divina, com a dádiva da vida. Não importa como você chama a nossa vida aqui. Mas o importante é o quanto estar vivo é estar em processo o tempo todo de perceber dualidades. Então eu sinto frio e aí eu preciso me esquentar. Eu sinto calor, eu preciso me esfriar. E aí com bem e mal é a mesma coisa dentro de uma jogada moral do lugar que a gente vive, do espaço que a gente vive, do tempo que a gente vive. Então, por exemplo, pode ser que hoje... Pode ser não, né? Hoje, se eu sair da minha casa, invadir a casa do meu vizinho, pegar tudo que tá lá dentro da casa dele e trouxer pra minha casa, é bem provável que eu vá ser preso, porque eu roubei meu vizinho. Mas e quando você tinha na Idade Média, por exemplo, a galera que saía em saques para saquear outros países e levava isso embora para casa? Por exemplo, os vikings. Todo mundo já deve ter ouvido falar dos vikings, né? E o viking era um termo para os nórdicos que cometiam o ato de pirataria. Ser um viking era ser um pirata, não era ser um nórdico. O viking é alguém que saía com um pequeno exército ali da sua região, do seu país, para saquear outros países. Naquela época, para quem era saqueado, isso era ruim. Para quem não era bom, era uma forma de existência, de subsistência, de sobrevivência. Então, não tinha essa moral por parte desses povos de estou atacando os povos, estou roubando, coitadinho deles. Não, estou atacando, estou roubando porque eu sou mais forte, eu preciso roubar. Esse era o pensamento da época. Esse pensamento não cabe mais hoje. Porque se a gente fosse viver por uma lei do mais forte, o que ia definir o mais forte? Quem tem uma arma maior, quem tem mais munição, quem é mais forte fisicamente, quem é mais forte intelectualmente. Então a gente criou uma sociedade em que ela procura equalizar os direitos. E aí dentro de uma sociedade como essa, bem e mal também mudam de função, mudam de característica, mudam de explicação. Então a própria ação dos anjos
e desses demônios, vamos dizer assim, eles foram mudando com relação ao tempo. Ninguém hoje quer o genocídio de uma cidade, mas na Bíblia, Miguel foi lá e acabou com Sodoma e Gomorra, com bolas de fogo que destruíram as cidades. Percebe como a gente muda essa moral? Hoje, se Deus mandasse um anjo para acabar com uma cidade, ia ser um horror, porque ia ter um monte de gente lá no meio daquela cidade que não tem nada a ver com bem ou mal, são pessoas que estão tentando seguir sua própria vida. Isso é importante para a gente entender, porque isso é uma construção. A gente constrói a ideia de bem e mal em cima do tempo e espaço que a gente vive. E aí os próprios anjos e demônios ganham as suas conotações em cima do que eles fazem, do que eles podem ou não fazer. Dito isso, eu estou dizendo tudo isso porque dentro dessa dualidade, dessa ideia de dualidade, de ter o bem, de ter o mal, e os anjos serem funções que provocam o que a gente julga como bem, como justiça divina, como cura, e os demônios serem aqueles que provocam o que a gente hoje considera mal, como morte, fome. Se a gente não entender que essa dualidade faz parte da existência, a gente sempre vai viver num negócio que na filosofia a gente chama de maniqueísmo. O que é ser maniqueísta? É acreditar que uma coisa é boa e outra coisa é ruim, e que é isso que o mundo se divide, entre bom e ruim, entre bem e mal. E não tem nada no meio. Uma pessoa, ou ela é boa ou ela é má. Ela não pode ser uma pessoa que em geral ela é boa, mas às vezes comete atos ruins. Ou uma pessoa que comete muitos atos maus, mas ela também comete atos de bondade. Nenhum ser humano é só mau ou só bom. Todo ser humano, no fundo, busca preservar seus interesses. E ao preservar os interesses dele, ele acha que ele está fazendo bem para ele mesmo. E ao achar que ele está fazendo bem para ele mesmo, se alguém acha que ele está fazendo mal, é a visão da outra pessoa. Pode ser que com raiva eu xingue alguém, isso me faça um bem danado, mas para a pessoa que é xingada isso faça um mal danado. Então isso também pode vir a ser relativo em algumas situações. Já que a gente tem que tomar cuidado para não cair nesse maniqueísmo. Esse maniqueísmo, então, ele funciona como uma forma de estreitamento da nossa visão. A gente começa só a julgar o mundo como bem e mal, a gente começa a julgar os outros como, se discordam de uma ideia minha, como automaticamente meu inimigo, se apoia determinada pessoa, então automaticamente essa pessoa também não presta, também. E aí a gente cria um mundo polarizado, um mundo onde esse maniqueísmo se torna um discurso, na verdade, para controlar a massa. Então, se você é uma pessoa que sente um ódio excessivo, uma indignação excessiva, por exemplo, por uma figura pública que é apoiada por um grupo que é contrário às suas ideias, eu, se fosse você, investigaria esse ódio, essa indignação exagerada. Porque isso claramente é produto de alguém que te colocou dentro de uma caixa para você pensar igual um grupo inteiro, com a recompensa, ou com a promessa de ter a recompensa de que você vai ter um senso de pertencimento àquele grupo, onde pessoas te apoiam, onde pessoas te validam. E isso é muito sedutor para nós, seres humanos, ser apoiado, ser validado. Só que os grandes seres humanos nunca foram parte de massa de manobra. Eles sempre foram os pensadores que traziam as ideias que libertavam os seres humanos das massas de manobra. Quando alguém diz, olha, é desse jeito que tem que fazer, olha, se eu for pela direita é desse jeito, se eu for pela esquerda é daquele jeito, quando alguém dogmatiza alguma coisa, diz que é daquele jeito, e você acredita, você vai atrás, ou tem um grupo que acredita e vai atrás, é o que a gente chama de fanatismo. E o fanatismo, em geral, se alimenta do maniqueísmo também. Porque, o que é um fanático, gente? Alguém que defende uma ideia a ponto de poder chegar a entregar a própria vida por essa ideia. E eu não digo só entregar a própria vida no sentido de morte, mas eu digo entregar a própria vida, por exemplo, a ir lá e fazer uma passeata em nome de alguém, ir para algum lugar e ficar lá dias por causa de outra pessoa, ou ir mudar de país por causa de ideias, ideais. Isso pode chegar ao ponto de se colocar sua existência em risco, de perder seu emprego e você não ter mais dinheiro para se sustentar, para comer, ou de perder todos os seus bens, você ficar numa miséria, ou de você até perder sua vida propriamente dita. Isso é um fanatismo e normalmente ele é fruto do maniqueísmo. Nós somos
os cidadãos de bem, eles são os cidadãos de mal. Nós somos os salvadores dessa bandeira, eles são os contra essa bandeira. E aí, gente, a gente cai numa armadilha maniqueísta de manipulação. E é muito fácil manipular quem está dentro dessa ideia maniqueísta. Mas, Léo, da onde vem esse maniqueísmo? Isso vem, então, do cristianismo, dos anjos e demônios, do judaísmo, já com essas ideias? Isso é mais antigo ainda, gente. Os judeus beberam muito de fontes babilônicas também para perceber essas energias da natureza pelas quais Deus se manifesta ali, segundo os judeus. Então, uma energia de melancolia, para eles, era uma espécie de demônio, vamos dizer assim, mas não com a conotação ruim que a gente tem hoje. Em alguns estudos mitológicos antigos, por exemplo, existia um demônio do deserto que causava melancolia, que normalmente causava isso porque ele matava os bebês nos berços. Em algum momento da história, esse demônio foi associado a Lilith, que é hoje uma entidade super trabalhada na magia, tem toda uma ressignificação da imagem dela com relação ao empoderamento feminino, mas lá atrás, em algum momento, alguém associou essa melancolia de levar os bebês do berço a uma energia, entre aspas, feminina, de uma deusa do deserto, que era uma deusa que tinha essa característica. Mas a gente indo mais para trás ainda, a gente vai chegar numa religião que nasceu ali onde hoje é a Pérsia, hoje é a Pérsia não, onde já foi a Pérsia, mas onde hoje é o Irã e o Iraque, e que ali existia um povo em que tinha uma religião em que eles adoravam um deus, que era Ahura Mazda. Esse deus era todo o deus criador, o deus bondoso, o deus de todo mundo, o deus que ajuda todo mundo, o deus do bem, da abundância, da fartura, aquele que protege o seu povo que ele ama, mas ele tinha uma contraparte que era uma espécie de deus do mal. E aí, a população desse lugar, os zoroastristas desse lugar, e hoje a religião zoroastrista é um pouco diferente desse início mais primevo, mas ainda adora o fogo sagrado que representa esse deus benevolente. Essa galera lá no começo, eles tinham uma crença, essa crença ainda existe hoje, de que cada ação boa que eu fizesse, mediante a ética daquele povo, o Deus do bem se fortalecia. Cada ação ruim que eu fazia, mediante o entendimento daquele povo, o Deus do mal se fortalecia. E existiria sempre uma balança de dualidade entre bem e mal, ou seja, uma sociedade toda construída em cima do maniqueísmo. Se eu ajo dentro do bem, o Deus do bem ganha. Se eu ajo dentro do mal, o Deus do mal vai ganhando força e essa balança vai ficando desequilibrada. Claro que para eles, no fim, pela crença religiosa deles, pelo livro sagrado deles, esse Deus do bem, ele ia vencer. Então, Ahura Mazda, o Deus do bem, ia vencer Ahriman, que era o Deus do mal. Esses deuses, então, ficavam numa briga eterna, mas a humanidade sabia que no final o Deus do bem ia ganhar, porque ele era mais poderoso. E olha só, eu sei que vai ser confuso agora, mas para esses caras, esse deus Ahura Mazda, ele era um deus único. Eles eram uma espécie de monoteístas, seriam os primeiros monoteístas da história. E esse outro deus do mal, ele seria quase como um anjo caído, porque existiam entidades, vamos dizer assim, que ajudavam ou atrapalhavam esse deus. Então existiam entidades do mal e entidades do bem. A mesma ideia dos anjos e demônios. Essas entidades que seriam do mal ajudavam Ahriman, que era como se fosse esses devas, né? Uma dessas entidades caídas. E o cara do bem tinha também lá a galera que ajudava ele do lado dele. Então era um maniqueísmo de que forças do mal iam lutar contra as forças do bem, as forças do bem contra do mal, e você tinha que escolher um lado. Só que a gente está falando de um negócio de 2.000 anos antes de Cristo. Se a gente pegar a religião egípcia, a gente vai pegar em alguns momentos da religião em que alguns deuses eram considerados deuses do mal, como Sete, por exemplo. Sete é um deus que, dependendo da dinastia, do momento histórico do Egito, ele vai assumir funções diferentes. E como ele era um deus muito ligado ao deserto, e como o deserto é árido, o deserto mata,
ele em alguns momentos da história egípcia ele foi associado a essa energia de maldade, de matar, de acabar com a agricultura. Tanto é que na mitologia de Osíris, Ísis, Horus e Sete, Osíris, nesse momento da história, é o deus da agricultura. Sete é o deus dos desertos, do vento dos desertos, que destrói os campos de plantação. E aí é justamente Sete que, por inveja de Osíris, tenta matar Osíris 2 vezes. A primeira, ele tranca Osíris num caixão, joga no Nilo e manda embora. E Ísis vai achar o seu amado no Líbano, dentro da coluna do templo de um rei. E na segunda vez, Sete esquarteja o corpo inteiro de Osíris, joga os pedaços por todas as partes do Egito. E Ísis tem que caçar esses pedaços de volta para remontar Osíris. E aí Osíris se torna a primeira múmia, o primeiro deus mumificado. Então Sete já era ali um deus considerado mal durante algumas dinastias. Então quando a gente olha, essa ideia do maniqueísmo, de alguma coisa boa, uma coisa ruim, sempre esteve presente na humanidade. Os grandes filósofos, os grandes sábios, os grandes inventores, as grandes pessoas que romperam barreiras de seus tempos, foram pessoas que seguem, claro, suas morais, suas éticas, vivem dentro de um tempo e espaço que tem as suas próprias leis, mas elas nunca se deixaram se levar por um pensamento de manada, por exemplo, como é um pensamento maniqueísta. É uma pessoa que, por exemplo, na política, vota em um candidato sabendo que ele precisa cobrar o candidato. Ele não é um fã-clube de defesa de um político. Políticos são servidores públicos, que a gente vota para que eles nos sirvam publicamente, e se eles estão fazendo lá o trabalho deles ou não, somos nós, enquanto sociedade, que devemos olhar para isso e fiscalizar isso. Se a gente olhar para a política em geral hoje no mundo, o que é? É político de um lado, político do outro, um fã-clube de um lado, um fã-clube do outro, e não importa o que esse político faça, o fã-clube dele vai defender até o final. Não importa o que o outro faça, o fã-clube dele vai defender até o final. E para alimentar esse maniqueísmo, porque é mais fácil controlar um grupo pequeno, eu crio um efeito manada. Eu falo para todo mundo e convenço todo mundo de que o outro lado são os meus inimigos. Então, não caia nessa de maniqueísmo. Não entre nesse teatro de anjos e demônios. Pense por si só. Cobre as autoridades que você elegeu. Não tenha elas como seus ídolos, como seus qualquer coisa que você queira eleger. A vida é feita de escalas de cores. A gente não está só no preto e branco. A gente está numa escala de cores que também não é só o cinza. Tem muitas cores, essa escala é colorida, a vida é muito diversa e muito múltipla para a gente ficar com a nossa ideia fanatizada e presa em alguma coisa só. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Reflitam sobre o maniqueísmo, sobre os anjos e demônios, sobre essa criação simbólica para, de alguma forma, concretizar essa ideia de maniqueísmo. E a gente se vê, adivinha só, sexta-feira que vem de novo, aqui às 18h30, direto da Rádio Vibe Mundial e também do Conhecimentos da Humanidade. Esfirras maniqueístas para vocês. Até a próxima.